Oi, eu sou a Bia e você está assistindo a mais um Clube do Livro Deixe-me Ser Mulher. Hoje a gente vai falar sobre os capítulos 6 e 7 e o título dos 6 é Águas Vivas e Orgulho. Aqui a Elizabeth Elliot conta um episódio que aconteceu quando a filha dela chegou um dia e perguntou para ela assim: Mãe, por que assim, não que seja eu perguntando, né? Certas pessoas não sabem por que Deus criou água viva e tigre. Porque ela já tinha sido queimada por uma água viva e ela tinha medo de tigre, né? Porque naquele contexto onde elas viviam, era de selva, porque a Elizabeth Elliot era missionária. A mãe dela entendeu qual foi a real pergunta dela. Na verdade, não era uma pergunta literalmente só porque Deus criou esses bichos, mas implicitamente ela queria entender por que Deus permitia o sofrimento. E a resposta da mãe dela, na verdade, foi: filha, esses animais, eles sabem para o que eles foram criados, sabe? A água-viva queimar seres humanos ou tigres serem perigosos são só um fator em relação a nós humanos. Porque, na verdade, se você parar e analisar o papel de cada um desses bichos, eles têm sua função, tanto de forma ecológica, no ecossistema, na cadeia alimentar. Todos eles têm um papel importante na natureza. E, de fato, esses animais, eles sabem para que eles foram criados. O que ela quis dizer é que, citando aqui, a água viva glorifica seu Criador por ser uma água viva, pois ao sê-lo, ela cumpre o comando de seu Criador. Ou seja, tanto os animais como as plantas, as flores, todas as coisas que respiram, todas elas foram criadas por Deus com um propósito. Nada foi criado em vão ou puramente para a questão do sofrimento, sabe? A água-viva faz muito mais do que queimar a gente e o tigre faz muito mais do que ameaçar pessoas e bichos. Tudo isso tem um propósito, inclusive. E a Elizabeth fala aqui sobre o nosso propósito, sobre a gente aceitar o propósito para o qual a gente foi chamado. E ela cita também Adão e Eva, quando Adão e Eva não aceitaram o lugar que eles foram chamados para estar. Eva caiu no papo da serpente de que ela poderia ser igual a Deus, ou até melhor do que Deus, se ela comesse aquela fruta. E ela passou essa mensagem para o Adão e ambos caíram. Ambos não aceitaram o lugar que eles foram chamados para estar e quiseram ter o lugar de Deus. E aconteceu o que a gente já sabe: queda e pecado. Então, dentro desse nicho a gente pode puxar para vários aspectos, mas ela trouxe isso para a gente refletir mesmo. Será que a gente está aceitando o nosso papel? A gente está entendendo o nosso propósito e exercendo ele com honra, com vontade? E então ela pergunta a Elizabeth Elliot pra gente, né, pros leitores: e se a Eva tivesse dito assim: que eu não seja como Deus, deixe-me ser o que eu fui criada para ser, deixe-me ser mulher? Imagina se ela tivesse tomado essa postura. Será que a gente teria tudo isso que a gente tem hoje em consequência do pecado? Eu acho que não. E aqui ela fecha no último parágrafo dizendo: porém, o pecado foi muito mais fatal do que seus piores pensamentos. Foi hubris, o erguer-se da alma em provocação a Deus, aquele orgulho que usurpa o lugar de outrem. É um tipo condenável de orgulho. Então aqui ela conclui dizendo que esse hubris, ele significa esse orgulho que a gente sente de querer ser mais do que outro. E também a gente pode interpretar como uma ganância. E assim, no capítulo 7, ele se chama O Tipo Certo de Orgulho. Ela fala muito sobre a gente amar o nosso destino. É sobre a gente entender o porquê a gente foi chamada, pra quê, a fim de quê. E para quem conhece o catecismo, o nosso fim principal, né, o fim principal da humanidade é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E
a gente tem um propósito em estar aqui hoje, a gente tem um propósito em ter vida hoje, e a gente tem um propósito em ser mulher. Deus não criou o homem e a mulher sendo diferentes, sendo complementares. E aqui nesse capítulo, a Elizabeth fala sobre uma realidade que elas viviam, inclusive na própria infância da filha dela, que eram numa tribo onde, na verdade, as mulheres que faziam um trabalho mais pesado do que os homens. E a gente pode até ficar surpresa com isso, né? Porque geralmente a gente, pela cultura e tal, a gente sempre enxerga que seria o contrário. E essa tribo em que elas tiveram a realidade delas foi totalmente o contrário. Então, a filha da Elizabeth cresceu vendo uma realidade muito diferente da nossa cultura aqui, mais ocidental, e ela entendeu muito sobre o papel da mulher, sabe? Como as mulheres também são fortes, como as mulheres são capazes, e como, na verdade, também são um complemento do sexo masculino. Mas o que mais chamou a atenção dela foi a questão da maternidade. Tanto que, na conclusão desse capítulo, ela fala que a filha dela perguntou... Na verdade, a filha dela respondeu a pergunta da mãe, né? Que seria: o que você quer ser quando crescer? E ela disse que ela só quer ser uma mamãe. Porque ela viu muito a maternidade quando ela era pequena. Porque aqui também nesse capítulo conta que ela ajudou a mãe dela a fazer alguns partos, assim, para outras mulheres. Aqui ela conta um pouco sobre essas experiências que ela teve, mas principalmente sobre a gente ter um orgulho, mas não um orgulho como ubris, como ela contou no capítulo 6, mas um orgulho de amar o nosso destino mesmo, de viver plenamente todas as situações que a gente acredita serem vontade de Deus. Isso aqui foi uma fala dela. Às vezes a gente fica pensando, né? Muitas vezes injustiças que a gente plenamente vê na sociedade atualmente, desde muito tempo, tanto machismo, e às vezes até desanima, sabe? Quando você não tem um olhar ali de reconhecimento do nosso sexo feminino. E não pode ser assim, porque na verdade a gente foi desenhada, a gente foi escolhida com um propósito muito grande, muito especial. E amar o nosso destino de tantas coisas que Deus vai nos usar, sabe? Para tantas situações diferentes, de mulheres poderem ajudar outras mulheres. O quão longe a gente pode chegar por ser justamente quem Deus chamou a gente para ser. Que a gente tem essa noção do valor que a gente tem para Deus e que a gente siga o nosso rumo, o nosso propósito nele. Beijo.